Antes de começarmos, já quero te convidar a participar ativamente dessa mensagem. Se você precisa de oração, deixe seu pedido aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa palavra e confira os materiais e produtos na descrição. Isso ajuda muito o canal a continuar alcançando mais vidas. E se quiser caminhar ainda mais perto, entre no nosso grupo do WhatsApp pelo link logo abaixo. Deus vai falar profundamente com você hoje. Às vezes, antes mesmo de entendermos o que está acontecendo, algo dentro de nós começa a mudar. Não é uma mudança visível, não é algo que alguém aponta com clareza. É interno. É aquela sensação estranha de que o caminho que ontem fazia sentido, hoje parece estreito demais. Você tenta repetir os passos que sempre funcionaram, tenta se manter firme, tenta seguir o mesmo ritmo, mas algo não responde, algo não encaixa, algo silenciosamente te diz: esse ciclo acabou. E o mais desconfortável é que você não pediu por essa mudança. Você não acordou querendo virar tudo de cabeça para baixo. Você só queria estabilidade. Você só queria entender o rumo. Só queria seguir como antes. Mas Deus, que vê muito além dos seus olhos, começa a mexer em áreas que você achava que estavam sob controle. E isso abala. Isso mexe com a sua lógica. Isso mexe com suas emoções. O que ninguém te contou é que quando Deus decide te elevar, Ele não começa abrindo portas. Ele começa mexendo nas que você já conhece. E isso dá a impressão de perda, quando na verdade é realinhamento. Você sente como se estivesse sendo arrancado de algo seguro, mas a verdade é que Deus está apenas tirando você de um lugar que já não pertence ao seu propósito futuro. A mudança nunca começa como vitória. Começa como desconforto. Começa como dúvida. Começa como sensação de que você perdeu algo, quando na verdade foi Deus quem removeu aquilo antes que aquilo te atrasasse. Ele vê o que você não vê. Ele percebe perigos que você ignora. Ele enxerga caminhos que você ainda não consegue alcançar. Eu te instruirei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Salmos 32:8. Enquanto Deus te direciona para um nível maior, você se sente menor. Enquanto Ele te empurra para um futuro mais amplo, você sente como se estivesse perdendo espaço. Portas fecham, pessoas se afastam, circunstâncias saem do controle. E então surge a pergunta mais comum nesses momentos: será que eu perdi o rumo? Mas não, você não perdeu o rumo. Você saiu do que não te serviria mais. Deus tem formas misteriosas de avisar que está preparando conquistas. Ele não começa aumentando, ele começa diminuindo. Ele não começa facilitando, ele começa mexendo no que estava estático. Ele não começa abrindo horizontes, ele começa quebrando ciclos, porque se ele não mexesse, você ficaria parado. Se ele não incomodasse, você se acomodaria. Se ele não retirasse o que te dava segurança, você jamais buscaria o que te dará propósito. Talvez você esteja justamente nesse ponto, sentindo que nada se encaixa, que as portas se fecharam sem explicação, que o coração está inquieto e que o terreno onde você pisava com firmeza agora parece frágil. E por mais doloroso que pareça, esse movimento é um dos sinais mais claros de que Deus está te tirando do previsível para te levar ao extraordinário. Nada está desmoronando. Está sendo reorganizado. Nada está sendo perdido. Está sendo alinhado. Nada está sendo atrasado. Está sendo protegido. Deus não altera seus passos sem propósito. Se Ele começou a mexer na sua rota, é porque já decidiu te entregar algo maior. Antes de seguir para o próximo bloco, deixa seu pedido de oração aqui nos comentários, se inscreve no canal, curte esse vídeo e confere os links da descrição. Isso fortalece demais o JesusFlix. E se quiser estar mais perto da nossa comunidade, entra no grupo do WhatsApp. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa bem rápida do fundo do coração. Se você ainda não comentou pedindo oração, faça isso agora. Deixa seu pedido aqui nos comentários para que a gente ore por você. Se inscreva no canal, ative o sininho, acesse os produtos da descrição para ajudar o canal e entre no grupo do WhatsApp. Lá você recebe palavras exclusivas, oração e direção diária.
Agora vamos mergulhar mais fundo nessa palavra. Existe um tipo de fechamento que dói como se fosse perda, mas que na verdade é proteção. E a gente só descobre isso depois. Quando uma porta se fecha sem aviso, sem explicação, sem um motivo claro, o coração imediatamente se abala. Parece que Deus está retirando algo que você precisava, como se estivesse punindo, como se estivesse te privando de um caminho que você achava que era o certo. E é aí que a alma tenta encontrar respostas rápidas. Será que eu falhei? Será que fiz algo errado? Será que Deus está me dizendo não porque eu não mereço? Mas quando o céu decide fechar algo, não é falta de cuidado, é excesso. É o tipo de cuidado que você não percebe na hora, mas que mais tarde se torna tão evidente que você quase sente vergonha de ter duvidado. O céu viu conversas que você não viu. O céu ouviu intenções que você não percebeu. O céu enxergou consequências que você nunca conseguiria prever. E por amor, Deus interveio antes que aquilo se tornasse uma armadilha emocional, espiritual ou até física. A verdade é que a gente se apega. Se apega ao que é familiar. Se apega ao que já investiu. Se apega ao que um dia fez bem, mesmo quando já começou a machucar. E porque Deus te ama profundamente, Ele mexe exatamente nessas áreas que você não teria coragem de soltar sozinho. O fechamento que parecia castigo era na verdade livramento. O corte que parecia rejeição era na verdade direcionamento. Nada foi tirado de você para te diminuir. Foi removido para não te destruir. O coração do homem traça o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Esse versículo não é apenas poético, ele é cirúrgico. Ele lembra você de que Deus interfere sim. E interfere porque é pai. Um pai que enxerga onde você não enxerga. Um pai que sabe quando um caminho que parece oportunidade, na verdade, trará desgaste. Quando algo que parece avanço, esconderá atraso. Quando algo que parece resposta será, na verdade, distração. Por isso alguns fechamentos aconteceram justamente quando você estava prestes a entrar em algo que drenaria sua fé, minaria sua energia, reduzir a sua identidade e colocaria sua alma em risco. O que você chamou de perda foi, na verdade, Deus chamando de proteção. O que você chamou de fracasso era Deus te dizendo: eu te livrei. O que você chamou de rejeição era Deus te tirando do lugar errado antes que o preço fosse alto demais. E mesmo que seja difícil aceitar isso agora, saiba, Deus nunca fecha sem propósito, nunca trava um caminho sem preparar outro, nunca te deixa do lado de fora, Ele apenas te posiciona do lado certo. Você não foi rejeitado, você foi redirecionado, você não perdeu, você foi preservado, você não ficou sem opção. Deus tirou a opção errada da sua frente. E esse tipo de intervenção silenciosa do céu é a base para as maiores conquistas que você ainda vai viver. Antes de abrir a porta certa, Deus fecha a porta errada. Antes de liberar o novo, Ele corta o velho. Antes de te colocar no nível preparado, Ele te afasta do nível que impediria seu crescimento. Você está mais protegido do que imagina. Você está mais guardado do que percebe. Você está mais cuidado do que acredita. E o que foi fechado só confirma que algo maior já está vindo do outro lado. Antes de entrarmos nessa parte tão profunda da mensagem, já te peço, deixe seu pedido de oração nos comentários, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe essa palavra e confira os links da descrição. Isso ajuda muito a manter o Jesus Flix ativo e alcançando mais vidas. Se quiser receber conteúdos exclusivos, entre também no grupo do WhatsApp pelo link abaixo. Agora vamos continuar. Existem momentos na caminhada com Deus em que tudo fica silencioso. Você ora e parece que nada muda. Você pergunta e não recebe resposta. Você busca direção e o céu parece calado. E no fundo você começa a pensar que talvez esse silêncio seja sinal de abandono. Mas não é. Na verdade é exatamente o contrário. Porque existem fases da vida em que Deus não fala porque Ele já está fazendo. Ele não explica porque já está executando.
Ele não responde porque se ele falasse agora, você tentaria evitar o processo que vai te amadurecer. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E esse silêncio não é vazio, é estratégico. É o intervalo entre o que você viveu e o que ainda vai viver. É o espaço entre o que você precisa desaprender e o que precisa aprender. É o hiato onde Deus realinha caminhos, rearruma destinos e muda cenários que você ainda não está pronto para ver. E talvez você esteja justamente nesse lugar, caminhando, mas sem clareza, orando, mas sem direção, tentando entender, mas sem respostas. É como se você tivesse sido tirado de um ambiente familiar e, agora, estivesse num corredor espiritual, onde não sabe o que deixou para trás e ainda não consegue ver o que está pela frente. E esse vento frio que passa pela alma nesses momentos não é punição, é transição. Na Bíblia, Elias passou por isso. Depois de uma das maiores vitórias da sua vida, quando Deus respondeu com fogo, o profeta entrou num período profundo de silêncio. Ele fugiu, se escondeu numa caverna e disse: Senhor, estou cansado. Tira minha vida. 1 Reis 19. E o que Deus fez? Ele não deu sermão. Ele não repreendeu, ele não levantou a voz. Ele fez duas coisas. Restaurou, direcionou. Primeiro o Senhor o alimentou. Depois o permitiu descansar. Só então falou. E não falou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Falou em um sussurro suave. Por quê? Porque no silêncio Deus não quer te assustar, quer te ajustar. Ele não quer te pressionar, quer te alinhar. Ele não quer te empurrar, quer te preparar. O silêncio não é sinal de que Deus desistiu de você. É sinal de que Ele está investindo em você. E quando Deus começa a tirar o silêncio do caminho, algumas coisas começam a acontecer que você talvez não perceba imediatamente. Ele aumenta sua sensibilidade espiritual. Ele te faz observar detalhes que antes você ignorava. Ele expõe a verdade de pessoas, ambientes e decisões. Ele cria uma fome interna por algo maior. Ele permite que você sinta desconforto para que não volte ao que te feriu. Você percebe? O silêncio não é vazio. O silêncio é o bisturi de Deus. Ele mexe na alma enquanto você ainda acha que nada está acontecendo. Ele cura feridas que você já normalizou. Ele tira da sua vida aquilo que, se permanecesse, mataria seu futuro. Ele fecha ciclos que você nunca seria capaz de fechar sozinho. E quando tudo estiver pronto, quando o seu coração estiver preparado, quando o novo estiver alinhado, Ele fala. E quando Deus fala, a confusão cala, o medo cessa, a dúvida perde força, a ansiedade se aquieta. Porque a voz do Pai reposiciona. Por isso, não se desespere com o silêncio. Ele não significa que Deus está longe. Significa que Ele está mais perto do que nunca, tão perto que trabalha dentro daquilo que ninguém vê, mas que define tudo o que você será. O silêncio de Deus é a última etapa antes da revelação. É o último ajuste antes da restauração. É o último preparo antes da porta que vai se abrir. Há momentos em que Deus não apenas sussurra, Ele simplesmente muda tudo. Sem explicação, sem aviso, sem lógica. De um dia para o outro, portas se fecham, pessoas se afastam, caminhos que pareciam seguros se tornam incertos. E na nossa humanidade, achamos que estamos perdendo algo. Mas na verdade estamos sendo deslocados para o lugar onde a promessa vai se manifestar. Muitas vezes, Pablo, Deus precisa interromper a nossa estabilidade para nos posicionar na rota da realização. Ele mexe em estruturas, altera cenários, encerra ciclos, não para nos punir, mas para nos preservar. Quando Ele muda tudo sem pedir permissão, é porque Ele está nos tirando de um lugar que já não sustenta o nosso futuro. Foi assim com José. Um dia ele era apenas o filho querido de Jacó. No outro, estava dentro de um poço. Depois, vendido como escravo. Depois ainda, preso injustamente. Cada mudança abrupta parecia um retrocesso, mas não era.
Era Deus movendo as peças que a visão natural não podia compreender. José não sabia. Mas aquilo que parecia desordem era na verdade o caminho secreto para o trono. E assim também é com você. Existem mudanças que machucam, porque arrancam partes do que amamos. Mas essas mudanças também abrem espaço para o que Deus já determinou. Deus está dizendo para alguém agora: eu preciso te reposicionar porque onde você está não comporta o que eu vou derramar. Às vezes, a dor não é um ataque, é um transporte. É Deus tirando você de uma estação para colocar em outra. E é por isso que, quando tudo muda, você não pode desmoronar. Porque se Deus mexeu, é porque Ele vai fazer. Se Deus removeu, é porque Ele vai entregar. Se Ele tirou, é porque Ele vai substituir por algo que carrega propósito. Talvez o cenário ao seu redor esteja diferente, estranho, incômodo. Mas Deus está garantindo. Você não está sendo desmontado, você está sendo preparado. Quando Deus muda tudo, não é o fim. É o começo de algo que só pode florescer em um novo terreno. Chega um momento da caminhada em que a alma se pergunta: será que tudo isso vale a pena? Será que Deus realmente está comigo? E a resposta hoje é clara, firme e cheia de amor. Sim, Ele está. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando nada faz sentido, mesmo quando as coisas parecem fugir do controle, Deus está usando cada detalhe para te conduzir ao lugar que Ele mesmo preparou. Você não está passando por isso por acaso. Você está sendo moldado para algo que exige maturidade espiritual, resistência emocional e um coração alinhado ao céu. Nada que você viveu será desperdiçado. Nada. A dor, a espera, os atrasos, os silêncios, as portas fechadas, as noites difíceis, as lágrimas escondidas. Tudo isso está sendo somado pelo próprio Deus em um plano que você só vai entender quando chegar lá. Lembre-se, Deus nunca prepara alguém para algo pequeno. Se o processo está pesado, é porque o destino é glorioso. Se a luta é grande, é porque a promessa é maior ainda. Olhe para a sua história. Veja como você já venceu guerras que pareciam impossíveis. Veja como Deus te sustentou quando você achou que não conseguiria dar mais um passo. Veja como Ele te livrou de coisas que você nem sequer soube. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele está te conduzindo. E agora, neste momento, enquanto você escuta essa mensagem, o Espírito Santo te envolve e te lembra: eu estou contigo, eu te escolhi, eu te guardo, eu te preparo, eu te levo além. Se essa palavra tocou seu coração, comente aqui embaixo o seu pedido de oração. Eu vou orar por você pessoalmente. Também não esqueça de se inscrever no canal, porque todos os dias temos palavras que fortalecem sua fé. Confira também os produtos e recursos na descrição. Eles ajudam o canal a continuar alcançando vidas e sustentam esse ministério. E se quiser caminhar mais perto da nossa comunidade, entre agora no grupo do WhatsApp pelo link da descrição. Deus te abençoe. Você está sendo preparado para algo maior do que imagina. E o que vem pela frente é milagre.